Pessoal, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast Empresa Sob Controle, o podcast do empresário. Hoje a gente está aqui com o Gabriel Duarte, que é contador, e vai falar um pouco aqui para a gente sobre a contratação PJ e a contratação CLT. É uma dúvida de muitos empresários que costumam contratar o PJ de uma forma errada, que lá na frente pode configurar um vínculo trabalhista. Seja muito bem-vindo, Gabriel, ao nosso podcast. Obrigado, Tamires, pelo convite. Como você disse, eu sou o Gabriel, sou formado em Ciências Contábeis pela FSJ, né? Trabalho basicamente na parte fiscal, no escritório, e recebi o convite, né? Não pensei duas vezes, estar aqui participando. Muito obrigado pelo convite e vamos lá. Obrigada a você, Gabriel, pela participação. E vamos iniciar já direto ao ponto. Do ponto de vista contábil e financeiro, por que a contratação PJ virou tão comum nas empresas? Tamires, é uma forma de vínculo que veio crescendo muito, né? No meio empresarial. Por quê? Hoje em dia é muito fácil você contratar um serviço por PJ, e em questões financeiras você não vai ter ali a obrigação de pagar o INSS patronal, FGTS, férias, 13º. Então, assim, é algo muito rápido e fácil para o empresário, né? Você acaba ali tendo mais facilidade, inclusive, de parar ali aquela parceria. Você não precisa ter que pagar uma rescisão muito cara. É fácil de substituir, né, essa pessoa que está prestando serviço para você. Então, não tem essas obrigações. Para o empresário é muito fácil, que é só pegar e pagar a nota fiscal, né? Que a empresa que está prestando serviço para você vai emitir uma nota, o empresário só paga e acabou, não tem mais nenhum vínculo além disso. Então, é muito fácil para o empresário fazer esse tipo de contratação hoje em dia. Gabriel, muito interessante você falar sobre essa questão de que mesmo o prestador de serviços tem também algumas obrigações que quem está contratando tem que cumprir. Então, até peguei um exemplo de uma sentença que eu estava analisando na semana passada de um cliente que chegou para a gente, em que ele admitiu na Justiça do Trabalho que ele contratou a pessoa como prestador de serviços, então era uma ação de reconhecimento de vínculo de emprego. Só que o argumento da juíza foi que ele não apresentou o contrato PJ, então não tinha um contrato ali para estabelecer essa relação civil, e também ele não fez o pagamento ali das contribuições necessárias, porque muitas pessoas se enganam ao pensar que o PJ é só você contratar e ele trabalha para você sem qualquer encargo. Não mesmo. Exatamente. É algo que Galera, as acho que é pessoas tudo muito confundem fácil. demais. Exato. O pessoal acha que é tudo muito fácil. Exato. Olha aqui, eu até peguei a sentença para poder falar aqui com o pessoal que está nos ouvindo. Vou pedir licença aqui para ler. Que a juíza ela fala exatamente isso. Trabalho autônomo não pressupõe, em hipótese alguma, completa falta de registros contábeis acerca do prestador de mão de obra, em especial perante o INSS, a Receita Federal e demais órgãos públicos fiscalizadores. Então, aqui ela fala do pagamento de autônomo, que a empresa alegou que essa pessoa prestava serviços como autônomo, mas não tinha nenhum comprovante ali do pagamento dos encargos. Então, claramente, era um PJ disfarçado ali. Ele, na verdade, ele era um empregado. É um erro que a gente vê bastante, né, hoje em dia, que o empresário às vezes vai lá, contrata um PJ, mas obriga ali a pessoa a ter um horário, a ter aquele vínculo preso ali na empresa, né, como se fosse um CLT. A única diferença é que não está pagando os benefícios que ele deveria receber, né? Com certeza. E você nota que, na prática, muitos profissionais pedem para ser PJ? Olha, sim. O que acontece? O PJ, ele chama muita atenção de início. Por quê? Porque a empresa sempre oferece um pouco mais, né, para ter um vínculo PJ.
E na hora de você receber o dinheiro, né, você ali não tem os descontos que tem na CLT, né, que é o INSS, dependendo do valor também, o imposto de renda, você tem aquela flexibilidade, ou deveria ter, né, uma flexibilidade melhor. E na questão do PJ, ele muitas das vezes abre espaço para você empreender, né? Vamos dizer que você é CLT, a empresa te convida a ser PJ, você tem ali a flexibilidade de prestar serviço para aquela empresa e logo você está prestando para outra, quando você vê, você está com uma série de clientes. Isso é excelente, né, para quem saiu do CLT. O único problema é que essa questão de receber mais pode encher os olhos e você não tem ali um contador do seu lado ou uma própria organização da empresa de perceber que no futuro você vai ter que pagar mais impostos, né? Você vai ter que ter, de fato, uma empresa legalizada junto da junta comercial, ter um alvará na prefeitura, ter um cartão CNPJ. Então, muitas das vezes você vai lá, recebe aquele dinheiro, acha que é mil maravilhas, mas não é bem assim que funciona. Né? Na PJ não é apenas receber mais, você abrir mão também, né, da sua segurança, né, um prol de você melhorar de vida. É verdade. Como PJ, você, né, nessa relação em que você, na verdade, é um empregado, você está abrindo mão de vários direitos trabalhistas. Então, tem a questão do FGTS, do seguro-desemprego, que são questões ali que são muito importantes para o trabalhador, porque o que a gente observa é que muitos desses trabalhadores, eles não têm essa noção de que o PJ é positivo por um lado, porque você está ali ganhando mais, só que você deixa também de ter essas garantias trabalhistas. Então, se a pessoa não souber se organizar, ela também acaba se enrolando em algum momento que ela venha a passar, né, um momento de dificuldade. Então, acho que o PJ, quando ele, na verdade, é um empregado, ele tem essa ilusão de que está ganhando mais, mas, na verdade, ele está ali abrindo mão de alguns direitos que vão ser muito importantes. E algo interessante da gente acrescentar aqui, porque atualmente tem um tema que está sendo discutido no STF, que é o tema da pejotização, o tema 1389. E essa semana saiu um parecer do Ministério Público Federal dizendo que é legal a pessoa contratar da forma como as partes decidiram. Então, a Justiça do Trabalho, ela tem uma grande proteção para o empregado. Só que também a gente não pode descartar a forma como as pessoas decidiram estabelecer aquele contrato. Então, o que acontecia antes? Eu, por exemplo, decidia ser contratada como PJ, sabendo de todos os benefícios que eu teria, e depois eu entro na justiça dizendo que, na verdade, era um vínculo de emprego. Então, hoje em dia, com esse tema, essa questão está mudando. Então, está se levando em consideração muito mais na justiça o que as partes acordaram do que realmente a realidade, vamos dizer assim, né, de você levar a relação para um lado mais protecionista. Então, acredito que as pessoas devem tomar muito cuidado ao que estão contratando, porque essa proteção de você depois entrar na justiça para você requerer o vínculo de emprego já está sendo modificada nos entendimentos dos tribunais superiores. Então, só deixando aqui um recado para quem está nos ouvindo, porque acontecia muito na Justiça do Trabalho e esses processos envolvendo a pejotização, até um certo momento ali do ano passado, estavam um pouco parados, aguardando essa decisão do STF, mas agora os processos vão andar e está se encaminhando para isso, para reconhecer a autonomia de vontade das partes, então entender que as partes contrataram daquela forma e é aquele tipo de contratação que vai valer a partir de agora. Teve até Isso. Teve até um caso no escritório onde eu trabalhava que é interessante contar aqui, porque era questão de um programador, então ele trabalhava para essa empresa da área de informática, e um programador é uma pessoa que tem ali um nível de instrução mais alto. Então, ele decidiu contratar com aquela empresa, né? Ele ser
PJ, ele abriu um MEI, depois ele abriu realmente uma pessoa jurídica. E ele sabia de todos os benefícios. Então, assim, depois ele entrou na justiça para reconhecer o vínculo de emprego e ele não conseguiu. O processo depois ficou parado porque ele entrou com recurso. Mas, assim, o argumento da juíza aqui de Nova Friburgo foi exatamente esse, de que por ser uma pessoa com uma instrução mais alta, né, se tratar ali de um programador, ele sabia muito bem o que ele estava contratando. Então, depois não tem como ele entrar na Justiça do Trabalho dizendo que, na verdade, era vínculo de emprego. E agora acredito que o recurso dele vai andar e vai continuar também com esse entendimento de que as partes têm autonomia para contratar. Essa questão do contrato de PJ, né, Tamires, é muito perigoso tanto para o empresário quanto para o PJ, né? É muito bom estar sempre do lado de um advogado, de um contador. É o que eu costumo brincar com meus amigos, né? Que a gente vira adulto mesmo quando a gente tem um advogado e tem um contador sempre. A gente está sempre precisando disso para evitar esse tipo de problema, né? Porque é uma dor de cabeça que pode ser evitada junto de uma consultoria de qualidade, né? Com certeza. Com certeza. E olha, essa condenação que eu li aqui para quem está nos ouvindo gerou um valor de 67 mil reais. Então, assim, é um valor considerável para você depois ter que pagar para aquela pessoa que você contratou de PJ, mas que na verdade não era PJ. Então, o que você falou realmente é muito importante, porque as pessoas costumam procurar o contador, o advogado, quando o problema já está ali. Então, já aconteceu o problema. E não de forma preventiva. Quando, na verdade, quando você se previne, você acaba que consegue remediar muito melhor. Você consegue lidar com as situações de uma forma muito melhor e realmente sanar aqueles vícios que possam ter na sua contratação. Exatamente. Você falou tudo. Quando já está feito, que a pessoa vem te contar, aí você regala um olho desse tamanho, aí quando você viu, não tem mais o que fazer, né? Então é muito importante qualquer passo que você decidir na sua carreira profissional, sempre procurar um especialista para estar ali do seu lado na tomada de decisão, para evitar esse tipo de problema, né? É verdade. E, Gabriel, falando aqui mais específico da sua área, quais impostos, em regra, que o PJ paga? Tamires, as empresas costumam dar o primeiro passo, muitas das vezes, pelo MEI, né? O microempreendedor individual. O microempreendedor individual, ele só paga apenas uma guia, que é a guia do DAS, que é um valor fixo mensal, né? Depende muito da sua atuação, se for comércio, se for serviço, mas vamos botar aí uma média de entre R$ 75 e R$ 80 mensais, né? O MEI, ele pode atuar livremente dentro do seu CNAE, né, que é o código do serviço que você vai trabalhar, só que o MEI ele tem um teto anual, que atualmente é de 81 mil. Tem um projeto aí para aumentar, mas ainda no momento que a gente está gravando esse vídeo não é oficial. Então a gente tem um teto aí de 81 mil por ano de emissão de notas fiscais. Após estourar esse limite, esse MEI vira uma microempresa, né, que a gente vai abrir ali no regime tributário de Simples Nacional. O Simples Nacional também tem uma guia unificada, também a gente chama de DAS, né? Só que é em cima da porcentagem de quanto você faturou, certo? Então vamos dizer que um prestador de serviço, em média, começa aí com 6%. A guia vai ser 6% do que você faturou. E o teto do Simples é 3 milhões, para sair do sublimite do Simples Nacional, é 3 milhões e 600 mil por ano. Que aí vai entrar outra questão tributária, que vai pagar alguns impostos fora do Simples, e para estourar o Simples mesmo é só depois, certo? E outra guia também que pode ser paga dentro do regime do Simples Nacional seria uma guia de Prolabore, que é mais ou menos aí, vamos dizer, a retirada, né? A sua retirada dentro da empresa, porque é um erro muito constante. A pessoa que começa a ser PJ, ela achar que todo o dinheiro que entra na empresa é dela, que é lucro. Mas não é assim que funciona. A gente tem encargos, a gente tem que ter um Prolabore dentro da empresa. E a partir do Simples Nacional é muito importante você contar sempre com o seu contador, né?
porque ele vai fazer a parte burocrática de abrir de fato um CNPJ, legalizar a empresa junto à junta comercial, né? Ter um alvará na prefeitura. Então, aumenta a responsabilidade, né? Porque quando você é CLT, os encargos já vêm descontados no seu pagamento. A própria empresa que te contrata já tem aqueles encargos ali, você recebe o líquido e o que você tem que fazer mesmo, resumidamente, é a declaração do imposto de renda mostrar aquilo tudo. No PJ, não. Essa é a sua responsabilidade, dentro do que você ganhou, você declarar, você pagar os impostos. Então, é um passo grande e você precisa ter ali uma consultoria de qualidade do seu lado para você não cometer nenhum erro. Com certeza, não dá para fazer sozinho. Em relação ao empregado CLT, você consegue nos dizer aqui quais encargos existem nessa contratação? Olha, o CLT, quando é no seu contra-cheque mesmo, né, vai estar ali o desconto do INSS, né, que é 11% do salário. E dependendo do quanto você receber, você também vai pagar o imposto de renda. Hoje, agora, a partir da competência de janeiro de 26, você só paga imposto de renda acima de R$ 5.000 que você vai receber. Antes era 2.000, não me recordo agora, mas era menos que metade. Então foi um salto bem grande aí para o CLT. Eu vejo muita gente querendo voltar a CLT depois disso, porque de fato eram encargos que prejudicam você a ponto de você querer de fato migrar para o PJ. Mas além desses encargos, né, vem a parte boa também, né, que é a segurança que a CLT te dá. A CLT te dá um direito a férias, te dá direito a 13º. Você sendo mandado embora hoje, você tem o seguro-desemprego, você tem o valor da rescisão a receber. Então você tem esses encargos, mas você também tem muitos bons benefícios assim para você, né? Isso, e até você tocou aqui nessa questão de férias. Alguns contratos PJ que eu peguei para analisar recentemente vinha discriminado que o PJ teria direito a férias, vale alimentação e vale transporte. Então, assim, é mais uma questão aqui para alertar o empresário de que se você está contratando um PJ, você não pode prever direitos da CLT nesse contrato. Então, a gente vê que é realmente algo que as empresas fazem ali para mascarar aquela relação de empregado e o que não pode. Então, deixar esse alerta aqui realmente para os empresários de não fazer essa contratação de forma ilegal, né? E colocar esses direitos seletistas para aquele empregado que, na verdade, ele não é um PJ. E, Gabriel, quando a gente coloca tudo ali na ponta do lápis, a diferença entre um PJ e um CLT é tão grande assim quanto o empresário imagina? Olha, Tamires, é sim, é bastante. Por conta de toda essa questão burocrática, né? E muitas das vezes para o PJ não compensa você migrar direto, justamente por conta dos valores, né? Porque quando você migra para o PJ, você tem essas responsabilidades que você tem anteriormente, de ter um contador, de ter que ter um alvará, de ter que emitir nota fiscal, de ter que pagar imposto por fora. Então, para o PJ, ele precisa fazer um cálculo, né? A gente que trabalha na área, a gente já tem ali mais ou menos uma planilha, já especificando quanto compensa mais você receber, porque para você legalizar a tua empresa, lógico que eu não vou conseguir te dar números concretos, porque isso vai depender muito do município que você está, do estado que você está, mas legalizar a empresa pode ser entre R$ 1.000 a R$ 2.000. Um honorário de contador tem outra situação também. Então, assim, o PJ tem que valer bem a pena, tem que ser um contrato maior do que é recebido no CLT, justamente disso, não ter direito a férias, não ter um 13º, não ter ali uma rescisão. Então, para o empresário, para o PJ, tem que ser um estudo muito bem feito para saber se vai valer a pena para ambas as partes. Entendi. E quais erros são mais comuns que você vê nas empresas que contratam PJ?
o erro mais comum, assim, disparado mesmo, é achar que PJ tem a mesma obrigação do CLT. A empresa contrata um PJ, mas quer botar ali um contrato de exclusividade, quer que o PJ cumpra um horário de 44 horas semanais, horário de almoço, às vezes até uniforme, trabalhar dentro da empresa. E a gente sabe que não é assim que funciona. Você, quando contrata o PJ, você contrata o serviço dele. Você não contrata ali o trabalhador. Então, esse é um erro assim, que a gente costuma ver no mercado acontecendo mais do que deveria. Muitas das vezes até por falta de instrução, por ignorância até mesmo do empresário, que isso não pode. Porque mais para frente, para ele ter um problema trabalhista, assim, é muito fácil, né? Isso aí, essa parte até você que vai poder explicar melhor. Mas É com certeza verdade. o maior erro. Olha, tudo que você falou aqui acontece na prática. Então, a gente já pegou reclamação trabalhista, em que o PJ trabalhava segunda a sexta, horário ali comercial, de 8 às 5, com o uniforme da empresa, com o crachá da empresa, tinha a hora dele ali de almoço. Então, assim, realmente é um empregado, ele não é um PJ. E isso é descaracterizado na Justiça do Trabalho, porque até contei aqui o caso do programador, que é um caso à parte, é uma pessoa que tem ali um nível maior de instrução, então ele sabia o que ele estava contratando. Mas um trabalhador ali que não tem um nível de instrução muito alto, que realiza serviços mais operacionais, enquanto quando ele é proposto ali ganhar mais e não ter a carteira assinada, talvez para ele compense, mas ele não sabe muito bem qual o impacto daquilo para a vida dele. Então, até contando aqui um caso de um pedreiro que ele sempre trabalhou sem carteira assinada. Então, ele sempre trabalhou assim, dessa forma, e hoje ele precisa entrar de benefício no INSS porque ele está com uma doença ali que incapacita ele para o trabalho. Então, já é um senhor, ele tem 61, 62 anos, se eu não me engano, e ele não tem o tempo suficiente para o INSS conceder ali o benefício para ele. Então, como que isso impacta lá na frente para essa pessoa, para esse trabalhador? Então, é muito importante, com certeza, a empresa se preocupar também com essas questões e o trabalhador, porque é ruim para a empresa, porque depois ela pode sofrer uma reclamação trabalhista, e também é ruim para o empregado, que depois ele pode precisar de um benefício no INSS e ele não vai conseguir. Então, assim, agora até nós vamos entrar com uma ação para ele, para poder reconhecer o tempo ali de vínculo, para ele poder requerer o benefício no INSS. Só que olha quanto tempo que vai demorar até ter uma sentença, até entrar depois com um processo contra o INSS. Então, aqui já se passou um ano e meio, e aquela pessoa está incapacitada para o trabalho. Então, assim, são questões já se pensar tanto para o lado do empresário, como também para o lado do empregado, porque ali, naquele momento, pode parecer um bom negócio, mas lá na frente vai fazer a diferença. Tanto de você, como empresário, receber uma condenação e muito alta, porque as condenações hoje na Justiça do Trabalho, elas não são condenações ali num patamar baixo, elas são condenações altas, até por questão ali de dano moral. Então, assim, só de dano moral você consegue ali uma condenação de 20 mil reais, então, assim, pesa muito no bolso, como também para o empregado, porque ele pode ter esses problemas que depois vai ser muito difícil ele conseguir contornar essa situação, vai demorar muito. Então, ali no início pode parecer vantajoso, mas sempre falo com os meus clientes que lá na frente pode dar problema, e um problema, assim, muito alto. E, Gabriel, sim? Esses trabalhadores, muitas das vezes de trabalho braçal, eles foram a vida toda trabalhando com isso e muitas vezes sustentam famílias, né? E você perder esse poder de trabalho é prejudicial não só para ele, mas para toda a família. É algo assim desumano, né? Então, o empresário muitas vezes não pode só pensar no lucro da empresa, né? Tem que pensar do lado humano também, porque isso pode prejudicar e assim, é um efeito que
que só vai se esticando. Vamos dizer que ele tem a família dele, filhos, netos, e isso é um problema sério, seríssimo. Com certeza. Esse pedreiro que eu estou contando aqui o caso, eu gosto de contar alguns casos também para ilustrar, porque são questões ali que a gente vê na prática. Esse pedreiro, ele sempre trabalhou ali com cimento. Então, fazendo ali as massas para a obra, e aquele pó do cimento deu um problema no pulmão dele. E por isso ele está incapacitado para o trabalho. Então, assim, são mais de 40 anos de trabalho, só que um trabalho informal. Ele não tinha carteira assinada. Teve alguns períodos que ele teve, só que a maioria não. Então, agora, quando ele vai ingressar com um pedido perante o INSS, ele não consegue, porque o INSS diz que ele não tem tempo de trabalho. E é até engraçado, porque é uma pessoa que trabalhou a vida inteira. Então, ele tem 62 anos e tem mais de 40 anos de trabalho. Então, assim, trabalha desde novo. Só que não tem o período ali certinho para comprovar. Então, com certeza, isso que você falou é muito real. E, Gabriel, na sua prática, assim como eu estou contando aqui, você já viu empresas agindo dessa forma, que chegaram para você falando que queriam contratar PJ, mas, na verdade, eram empregados que seriam ali disfarçados de PJ? Você já presenciou alguma situação assim? Já aconteceu sim, Tamires. E muitas das vezes é sempre um amigo que contou ou ouviu em algum lugar. É sempre assim, a gente sempre recebe muitas perguntas e muito que o empresário chega, eu quero mudar para isso porque ouviu alguém dizer que é melhor assim, né? Dentro da minha área isso acontece muito, porque muitas das vezes o empresário não entende que existem áreas diferentes, né? Serviços diferentes, mas nesse caso existe sim. Então é muito importante, né? Quando a gente recebe um cliente novo ou fazer alguma mudança, fazer algum tipo de pergunta, né? A gente sempre pergunta se vai existir alguma subordinação, né, dentro desse contrato de PJ, se vai ter algum horário fixo, se ele vai exigir alguma exclusividade para esse PJ. E a partir do momento que ele confirma essas informações, a gente já dá notícia que isso não é possível, que no caso ele deveria manter ou contratar a CLT, visando aí não ter um problema no futuro, né? Porque muitas das vezes o empresário só vai pensar ali no dinheiro que vai economizar, e de fato economiza, mas lá na frente o prejuízo é bem maior do que esse dinheiro que ele economizou aí nessa contratação. Com certeza. E esclarecendo aqui para quem está nos ouvindo, subordinação é você dar ordens para aquele colaborador. Então, quando ele é subordinado a um gerente, um supervisor, por exemplo, dentro da empresa, a habitualidade aqui que o Gabriel está falando é ele ter um horário fixo. Então, ele trabalha de segunda a sexta, de 8 às 5. Ele tem ali o horário dele de almoço. Ele trabalha de forma exclusiva, então ele trabalha só para aquela empresa. Já é uma outra hipótese ali que pode configurar um vínculo de emprego. E também a pessoalidade, acrescentando aqui ao que o Gabriel falou, que é sempre a prestação de serviços por aquela pessoa. Porque o que acontece é que um PJ, ele não necessariamente ele deve cumprir o serviço ele próprio, ele pode designar também uma terceira pessoa para cumprir aquela tarefa, aquela demanda. Então, quando a gente tem esses requisitos juntos na Justiça do Trabalho, fica muito mais fácil a gente desconfigurar aquela relação como PJ e, na verdade, configurar um vínculo de emprego. Exatamente. E, Gabriel, em que tipo de atividade o PJ costuma funcionar bem do ponto de vista contábil? Olha, Tamires, a atividade assim que a gente vê mais correta, né, dentro de hoje em dia é muito prestador de serviço mesmo. Vamos se dizer, você deu o exemplo aí do técnico de TI, que é de fato vem crescendo muito esse ramo da tecnologia, né? Uma empresa hoje, muitas empresas hoje precisam do técnico de TI. Hoje é tudo muito com inteligência artificial. Um ramo que eu vejo crescendo muito também é o RH. Empresas que são especializadas em prestar RH ali, no quesito até mesmo, tem empresa que já faz a entrevista, já te dá o funcionário pronto, você só tem o trabalho ali de contratar,
né? Organizadores financeiros também. O empresário às vezes não tem tempo e nem se dá muito, como é que eu vou se dizer assim, não consegue organizar as guias da empresa. Então, hoje a gente vê bastante também em PJ que a responsabilidade dele é cuidar da parte financeira da empresa. Eu vejo Entendi, hoje esse ramo crescendo bastante. entendi. E você até comentou sobre essa área de tecnologia, de TI, e aqui tem uma peculiaridade muito interessante da gente comentar, porque quem trabalha remoto, a empresa não tem ali a obrigação de controlar o horário de trabalho daquela pessoa, a jornada de trabalho. Então, fica mais difícil também você demandar ali uma habitualidade, uma exclusividade. Então, acaba que é um contrato ali que deixa a empresa um pouco mais segura em fazer uma contratação PJ de um funcionário da área de TI, por exemplo. Porque você não tem aquele controle muito rígido da jornada. Então, geralmente, esses funcionários, na verdade, colaboradores, eles trabalham por demanda, então eles recebem as demandas para resolverem e não tem ali o controle de quem está fazendo aquela demanda, do horário que ele está fazendo aquela demanda. E aqui a gente consegue desconfigurar essa questão da habitualidade e da exclusividade. Mas esses outros que você citou sobre o RH e a parte financeira, eu assim não tinha conhecimento de que era uma área que também estava sendo contratados muito PJs. Interessante saber isso. A gente que trabalha no escritório, a gente nota o crescimento de algumas áreas, né? E essa parte de RH e organização financeira, digo que em 2025 a gente viu um crescimento assim considerável, né? Que às vezes para a empresa não compensa contratar uma pessoa só para estar ali como RH, né? CLT. Aí prefere muitas das vezes contratar uma empresa especializada em RH para fazer esse trâmite todo de uma contratação nova, ou às vezes até de uma rescisão. E a parte financeira é a mesma coisa, né? Tem muitos aí empresários que não se ligam muito na data de vencimento das guias, né? E os juros é alto, multa é alto. Às vezes a empresa pode perder um benefício, né? Por conta disso. No final agora de 2025, a gente consegue perceber algumas empresas que perdem até o Simples Nacional, né? Que é um regime tributário que muitas das vezes é benéfico para a empresa. E por conta disso, que a empresa não segue ali um pagamento em dia, tem muita guia em atraso. Então, essas empresas especializadas na parte financeira cresceram bastante também. Muito bom. Eu, assim, acho muito legal a possibilidade também do remoto, porque você pode contratar pessoas de outros lugares para trabalhar ali para você, para prestar aqueles serviços. E você consegue ampliar muito ali o nível das pessoas que você está contratando. Então, você não fica limitado ali àquela região. Então, acho que é uma boa alternativa para o empresário, porque de repente ele precisa de uma função específica que na região dele está em falta, que você não encontra profissionais ali que tem a formação adequada para aquilo que ele está buscando. Então, você ter essa possibilidade do remoto, de poder contratar um prestador de serviços de outro lugar, é bem interessante. Eu, assim, acho isso muito bom e é algo que a internet proporcionou. Então, até falando aqui em relação a podcast, também é algo legal, que a gente pode estar em contato com pessoas do país inteiro, de outros lugares, e não só ficar limitado à nossa região. Mas, Gabriel, voltando aqui ao assunto, queria saber que antes de contratar alguém como PJ, o que o empresário deve analisar com o contador? Olha, deve ter aquela conversa assim, sincera mesmo com o contador, o que ele almeja dessa contratação, né? Que se a gente de fato pensar, né, nesse assunto que a gente tratou agora há pouco, de que ele quer ter um subordinado, ele quer ter alguém ali exclusivo, não se deve contratar por PJ, né? Se deve contratar por CLT, para os dois terem essa garantia,
né? Não só pensar no lucro da empresa, mas pensar também na segurança de ambas as partes. Então, o contador, você deve contar com ele sempre, sempre. Antes, durante e depois das escolhas, para não ter problemas futuros. E você poderia contar aqui um pouco do seu trabalho? Vocês fazem um planejamento tributário para ajudar a empresa nessa decisão? Se contrata CLT, se contrata PJ, como que é? Hoje em dia, o Tamires, eu trabalho na área do escritório, que é a área fiscal, que pega muito a parte da parte do faturamento das empresas, né? A parte dos impostos. Eu não pego muito essa parte de contratação. Já trabalhei nessa área, mas aí eu já posso te ajudar também, que eu tenho muitos clientes PJ que prestam serviço para empresas grandes, né? E a gente sempre está ali instruindo para perceber como que ela trabalha, se ela tem um horário fixo, se ela não tem. Não faz parte ali diretamente do nosso trabalho, mas como consultor, como um contador, a gente, né, dá esse auxílio ao cliente. Muitas das vezes ele está emitindo nota fiscal, tudo certinho, mas fala, ó, amanhã às 8 eu tenho que estar lá certinho, sai às 6. Aí a gente já pede ali para conversar melhor junto à empresa, para evitar tipo, qualquer dor de cabeça no futuro. A gente auxilia na emissão das notas fiscais, e é curioso que você conhece mesmo as pessoas que saíram da CLT e foram para PJ. Muitas das vezes elas são meio que a empresa pede isso para eles vão lá, pô, tô ganhando mais e tal, mas não vê que em contrapartida eles podem ser prejudicados também. Eles perdem as férias, perdem o 13º. Então a gente está sempre ali auxiliando, conversando melhor com os nossos clientes, isso é muito importante. Isso. E eu vi também um termo que eu achei muito assim interessante assim, porque as pessoas que vieram do CLT e agora são PJ, elas têm ainda um sentimento de que são empregados. Então o termo é PJ emocional, até é o nome. Porque eles se acham empregados. Então, assim, eles querem ter direito a férias, a 13º, aos benefícios, vale alimentação, vale transporte. Eles querem ter assegurados todos esses benefícios como se fossem empregados. E até engraçado, tem que 2 semanas que surgiu um caso desse lá no escritório, que hoje em dia eu atuo para empresas somente lá no escritório. Mas eu já trabalhei também em escritório trabalhista voltado para empregados, reclamantes. Então, lá no escritório de agora, tem umas 2 semanas, surgiu um caso em que a gente estava fazendo um contrato de prestação de serviços e o contrato voltou para a gente com vários questionamentos dessa prestadora. Então, ela queria que a gente incluísse 13º, incluísse auxílio transporte, várias coisas. Então, assim, aquela pessoa ela não tinha consciência de que ela estava sendo contratada PJ e não CLT, ela não seria empregada. E ali estava tudo certinho, ela não tem controle de horários, ela não tem subordinação, ela não tem exclusividade, nada. Mas o sentimento dela é como se ela tivesse. Então, assim, até um tipo de empregado que lá. Empregado não, até um tipo de prestador de serviços que lá na frente pode dar um problema para a empresa. Porque por aquela pessoa se sentir empregada, ela pode, depois, quando acabar aquela relação, ela entrar na Justiça do Trabalho para reconhecer um vínculo de emprego que só existe na cabeça dela. Por isso, até o termo PJ emocional. Eu achei assim, é algo que os empresários têm que se preocupar, de você realmente ter uma conversa com o contador, ter uma conversa com o advogado, de repente colocar ali esse prestador de serviços para participar daquela conversa, para você explicar o contrato para ele, porque a maioria dos prestadores talvez não entenda que aquela relação ali é uma relação civil, uma relação comercial, e não uma relação de trabalho. Então, assim, eu achei esse termo muito interessante, porque é o que a gente vê na prática. A gente não imagina, mas é o que acontece. Tamires, muitas das vezes eu recebo a pergunta, né? Qual que compensa mais, se é ser CLT ou CPJ? Mas isso depende muito de casos e casos, né? Não existe uma Isso. fórmula mágica que eu vou te dizer que qual é melhor, qual é pior. Depende muito do que você almeja. Se você for alguém que prefere uma segurança, você prefere
ali ter uma estabilidade, às vezes o caminho do CLT é melhor para você. Você vai ter ali seu seguro-desemprego, você vai ter aquele vínculo certo e também um salário fixo, né? Porque muitas das vezes o PJ, ele vai abrir o seu CNPJ e às vezes não tem um serviço no mês e você não tem um dinheiro certo. Agora, se você almeja um risco maior de abrir sua empresa de fato, você conseguir prestar serviço para outros lugares, aí talvez o PJ seja melhor para você, mas você tem que ter ciência que você não vai ter esses benefícios, né? Não vai ter férias, você vai criar suas próprias férias, você vai fazer seu próprio 13º, então vai muito da organização que você vai ter. Aí você vai ter que contar aí com organização, com profissionais que podem te auxiliar, né? No caso do advogado trabalhista, no caso do contador. Então é uma decisão que você não pode tomar, às vezes, do dia para a noite, que pode ter acontecido nesse caso que você acabou de citar. A empresa Isso, ofereceu um exatamente. salário maior para ela já abriu o olho, arregalou o olho, é isso que eu quero, mas esquece que você vai perder também alguns benefícios, né? Então tem que botar aí na ponta do lápis, na balança, para ver se de fato vale a pena você migrar para o PJ. Exatamente. Ganha mais autonomia, porque você vai ter ali uma. Você vai ter uma gerência sobre os seus horários, sobre as demandas que você vai entregar, mas você também vai perder ali a questão da segurança, de uma relação de vínculo de emprego. Então, você que vai ter que organizar suas férias, você que vai ter que, de repente, colocar ali um dinheiro para você ter uma segurança futura, quando você não estiver mais prestando serviços para aquela empresa. Então, ali tem um valor como se fosse um seguro-desemprego. Então, demanda toda uma organização. E também alguns colaboradores, né, algumas funções não estão preparadas, não são organizados para esse tipo de contrato. Então, se você não é uma pessoa organizada, se você não tem ali uma organização financeira, com certeza ser CLT vai ser melhor para você, porque você já vai ter ali aqueles descontos e você vai estar protegido quando aquela relação de emprego terminar. Então, depende muito da pessoa, do que ela almeja realmente para a carreira profissional dela. Acho que não tem muito uma resposta certa, o que é melhor, PJ ou CLT. Vai depender de cada pessoa e também da empresa, né? O que a gente comentou aqui ao longo de todo o nosso episódio. Se a empresa ela realmente vai tratar aquele PJ de PJ ou se ela quer contratar o PJ para ser funcionário. Então, aquela empresa ela vai ter que identificar isso e se ela vai querer também assumir os riscos lá na frente. Porque você também pode contratar da forma mais correta possível. E mesmo assim, você pode sofrer uma ação trabalhista. Ninguém está imune de sofrer uma ação desse tipo. Principalmente daquele funcionário que a gente está comentando aqui do PJ emocional, que ele não é empregado, mas ele se considera. Então, para depois ele entrar na justiça, você vai ter que contratar advogado, você vai ter que produzir provas, você vai ter que passar ali por todo um processo judicial para provar que não, a empresa contratou certo, é um PJ. Então, assim, é muito difícil ter uma resposta ali, é isso, faz assim. É realmente algo que tem que ser conversado e a empresa tem que estar ciente ali dos riscos. Com certeza. Então, gente, você que está assistindo aí, toda tomada de decisão, por favor, consulte aí profissionais da área para saber os riscos, para saber se de fato vale a pena você, né, ter um advogado de confiança, um contador de confiança. Não hesite em fazer procurar uma consultoria, porque hoje em dia pode valer a pena, mas no futuro pode te dar uma dor de cabeça que é facilmente evitada. Apenas com informação, com a consultoria de qualidade. Hoje em dia a gente tem fácil acesso a essas coisas, né? A Tamiris está trazendo aí vários podcasts interessantes com vários profissionais. Então, assim, dá para ter uma ideia, se basear por aí. E é isso, é um passo muito importante você virar PJ. É importante, é tão importante que você não pode tomar essa decisão do dia para a noite, né? Então, é muito importante você contar aí com profissionais da área para poder te auxiliar. Com certeza. E a gente agradece também porque facilita o nosso trabalho. A gente vai ali prevenir os riscos da empresa. Até
contando aqui outro caso, porque são assim tantas situações que acontecem que a gente tem muito o que falar. Uma outra empresa entrou em contato comigo também falando, né, de um prestador de serviços que ele dormia no trabalho. Então, assim, ele não estava entregando as demandas. E eles queriam saber se eles podiam descontar o dia de trabalho dele. E assim, não pode. As pessoas acabam confundindo as relações. O próprio funcionário do RH acaba confundindo. Você não pode descontar o dia de trabalho daquele PJ. Ele é um prestador de serviço. Se ele não está cumprindo as demandas, você tem que ter uma conversa nesse sentido. Olha, você foi contratado para entregar essas demandas e não entregou da forma como a gente esperava. Mas, assim, descontar dia de trabalho é uma coisa que não se aplica a essa situação. Então, assim, a gente vê que o empresário, os funcionários do RH, departamento pessoal, ainda também confundem essa relação. Então, é muito importante, a todo momento, você estar ali em contato com o advogado, com o contador. O nosso escritório, o BFA, ele oferece ali um acompanhamento diário. Então, todos os nossos clientes, eles têm ali uma consultoria, uma assessoria jurídica para tomada de qualquer decisão. Então, antes que a pessoa tome uma decisão de descontar o dia daquele prestador de serviços, ele entra em contato com a gente para poder a gente auxiliar naquela situação, para poder explicar. Então, acho que também você ter um profissional ali respaldando as suas decisões faz com que você tome decisões mais acertadas, mais corretas, que vão te evitar um prejuízo lá na frente. E, Gabriel... Fazer um adendo aqui rapidinho. Eu achei muito interessante você falar que isso também facilita o nosso trabalho. Porque muitas das vezes, quando a gente vê que um cliente fez algo que não era o certo, eu costumo perguntar, mas, poxa, por que você não perguntou antes e tal? Aí a pessoa fala, fiquei sem jeito de perguntar. Eu não gosto de perguntar muito. Eu não sei você, mas eu amo cliente que pergunta muito. Sim, queria que todos perguntassem muito, porque evita esse tipo de dor de cabeça que para frente é muito mais difícil de consertar do que antes de ter feito. Então, gente, pergunta, porque da mesma forma que vocês estão contratando um PJ, um serviço, você também está contratando o nosso, um escritório de contabilidade, escritório de advocacia. Então, usa a consultoria, pergunte mesmo, antes de qualquer tomada de decisão, que a gente vai te ajudar com o maior prazer do mundo. E é muito mais fácil perguntar bastante antes do que resolver problema depois, não é? Com certeza. Às vezes o cliente fica com a impressão de que a gente vai achar ele chato. E não, é o nosso trabalho auxiliar ali na tomada de decisões. E quando ele não nos consulta sobre um ponto que às vezes ele no dia a dia parece relevante, a gente vê que lá na frente aquele ponto era muito importante. Então, qualquer pergunta, ela tem a sua validade. Não acho que é uma pergunta que é simples, uma pergunta ali que não tem nenhum... que não vai ter nenhum desdobramento ali no futuro. Não, pergunte tudo. É melhor você perguntar e você sanar a sua dúvida do que lá na frente você descobrir que aquele ponto ali que parecia pequeno pode demandar algo muito maior. Então, pode resultar numa ação trabalhista, pode resultar numa multa do Ministério do Trabalho e outras questões também. E, Gabriel, para encerrar aqui o nosso podcast, para um empresário que está nos ouvindo agora e pensando em contratar um PJ ou CLT, qual que seria o seu principal alerta para esse empresário? Olha, fazendo um belo resumo de tudo que a gente conversou hoje, né, Tamires? O alerta que eu vou falar aqui para vocês é muito simples e muito direto. Não confundam PJ com CLT. Entenda a diferença de ambos. Não pense apenas no lucro de agora da empresa. Pense também nos riscos que você corre. Pense no futuro. Então, sempre que for tomar uma decisão de contratar algum serviço ou algum colaborador, entre em contato com o escritório de contabilidade da sua empresa, procure um advogado trabalhista. Isso é muito importante, gente, muito importante. A gente, né, Tamires, a gente comentou aí de vários casos que são casos reais, a gente não inventa. Às vezes o empresário fala assim, mas isso aí não dá nada. Dá sim. Quando você menos espera, vai dar. Então, assim, não confundam as coisas, gente. Procure um especialista nessa situação, entre em contato, faça uma consultoria,
que o profissional vai te alertar aos riscos e vai te encaminhar para o melhor jeito possível de resolver essa situação. Com certeza, Gabriel. Olha, adorei a nossa conversa aqui. Acho que é um tema muito atual e muito real, como você falou, para o empresário que está nos ouvindo, porque são tantos casos, tantos exemplos que a gente está citando aqui ao longo da nossa conversa, porque realmente isso acontece diariamente no escritório. Então, todo dia, praticamente, tem alguma dúvida sobre isso. Todo dia a gente tem que fazer uma contratação de PJ. Todo dia a gente recebe dúvida ali do empresário, recebe, às vezes, uma notificação de uma ação trabalhista para reconhecer vínculo de emprego. Então, assim, é algo muito real que está acontecendo hoje dentro das empresas. E eu vejo que na nossa região, aqui em Nova Friburgo, o empresário ele ainda está pouco conscientizado sobre essa situação. Então, o empresário ele não tem conhecimento realmente do que uma contratação PJ mal feita para mascarar uma relação trabalhista pode demandar dele ali no futuro. Então, ele pode sofrer realmente uma condenação muito alta na Justiça do Trabalho, sem falar nas multas. Então, é muito importante que o empresário ele se atente a isso e, como a gente falou aqui ao longo da nossa conversa, consulte sempre um profissional. Então, assim, os maiores aliados, na verdade, do empresário são o contador e o advogado. Assim, são profissionais indispensáveis para a sua empresa e que vão te ajudar na tomada de decisões para evitar os riscos jurídicos e contábeis que você possa estar ali exposto. Então, muito obrigada, Gabriel, pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço o convite, tá, Miss? Foi um prazer participar dessa conversa. Queria agradecer também ao pessoal que acompanha, né, os vídeos. Eu espero de coração que essa conversa tenha impactado vocês, que muitas das vezes alguém que está para dar esse passo pode estar assistindo aí esse vídeo e conscientizar vocês a procurar um profissional para tomar de decisão. Muito obrigado, Tamires. Com certeza. Muito obrigada, pessoal. Obrigada por nos ouvir aqui até o final. Espero que essa conversa tenha contribuído muito para o desenvolvimento da empresa de vocês, para conscientizar realmente vocês sobre essa questão que a gente tratou da contratação PJ e CLT. E a gente fica aqui agora com esse episódio até na próxima semana com o episódio de Empresa sob Controle. Tchau, tchau, pessoal!